Lucas, eu queria começar te ouvindo. Eu acabei de brincar com o Lucas, deu uma economizada nos quilômetros para viajar, né? Porque tinha risco de ir para Novo Horizonte, que é longe e tal, agora vai conseguir decidir isso no Morumbi. Mas me chamou a atenção, no fim do primeiro tempo, quando o André Silva dá a entrevista aqui, depois de fazer os 2 gols que ele faz, ele fala assim, exalta, obviamente, o que ele fez no primeiro tempo, o que o time fez, e fala que era exaltar também o corpo técnico, a comissão técnica. E aí vocês vêm de 5 jogos que vocês não venciam, e aqui uma apresentação bem interessante, principalmente no primeiro tempo. Eu queria entender, assim, o que aconteceu nesse meio tempo e de que forma vocês veem esse questionamento que existe em relação ao Zubeldia e tal, e se vocês foram questionados em relação à diretoria, se vocês se posicionam com a diretoria sobre isso, porque é um assunto que está nos torcedores, né? Boa noite, boa noite a todos, prazer estar falando com vocês, revendo meu parceiro Ilcinho aqui. Realmente, acho que foi um jogo bem interessante da nossa parte, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, após um pênalti ali, acabou complicando um pouquinho, eles também mudaram um pouco a formação, mas acho que foi um jogo no geral interessante da nossa parte, uma performance interessante, confirmada com uma vitória fundamental para poder decidir no Morumbi, né, em casa, muito importante para nós, a gente sabe da força que a gente tem em casa. E em relação à comissão, acho que tem nosso total apoio. O trabalho a gente sabe do que é feito no dia a dia, né? E a gente sabe que também quando tem uma sequência de resultados ruins, é normal aqui no Brasil se questionar e ouvir boatos e tal, mas lá de dentro a gente sabe que o trabalho é bem feito e que também a gente tem uma boa parcela de culpa nisso, né? Claro que todo mundo tem sua parcela, mas quem entra em campo são os jogadores e muitas vezes a gente que acaba errando um lance ali besta que não tem nada a ver com a formação, com a escolha do treinador, né? Enfim, acho que é isso. Agora é aproveitar essa semana e não sei quando que vai ser as quartas de final, mas descansar porque esse calendário é complicado, né? Então a gente joga cada 2, 3 dias, aproveitar que a gente vai ter alguns dias aí para poder descansar, para a gente poder chegar bem para a decisão. E sim, eu já passo para você, mas antes eu só queria entender um pouquinho que análise você faz assim da oscilação que existe. Acho que o grande questionamento é por que jogos bem bons e por que jogos bem ruins, né? Não um equilíbrio assim, aí um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. Vocês fazem essa leitura, vocês fazem essa autocrítica também? Sim, sem dúvida nenhuma a gente faz. É difícil encontrar uma explicação clara para isso. Eu acho que tem vários fatores aí, obviamente, o nosso desempenho, a nossa concentração, o nosso foco no jogo, talvez, mas também você vê que é um campeonato muito complicado, estadual é um campeonato dificílimo de se jogar, né? A equipe que despontou aí foi o Corinthians, que foi muito bem, mas Palmeiras, Santos, você vê que também oscilaram bastante e tem boas surpresas aí no campeonato. Então, assim, é um campeonato muito difícil. Se não tiver totalmente focado 100%, né, em todos os aspectos, vai sofrer. Mas conseguimos aí nosso objetivo de classificar em primeiro, poder jogar em casa. Como eu falei, agora é a hora do vamos ver, né? Ilcinho. Lucas, nós jogamos junto e eu venho acompanhando você desde que você voltou, trazendo um pouco para você. A gente já viu você jogando na ponta direita, na ponta esquerda, mas caindo mais por dentro. E hoje, do jeito que a gente jogou, se você me permite dizer, foi um ótimo primeiro tempo do São Paulo. Um primeiro tempo muito diferente do que a gente vinha vindo. E um Lucas bem diferente, com mais liberdade, mais mobilidade e mais confiante. Pegando a bola, acelerando. Você acha que essa é a posição que te favorece mais? Cara, eu gosto bastante de jogar naquela posição, né? É óbvio que eu fiz a minha carreira inteira jogando como ponta, né? Ponta direita, ponta esquerda, mas eu sempre falei que eu sou um meia de origem, né? Desde a base, sempre joguei naquela posição, no meio campo. Eu sou um jogador que eu gosto de ter a bola, eu gosto de vir buscar o jogo, eu gosto de acelerar naquela parte do campo, na parte central, que eu acho que é um lugar ali que pouco se vê, né? Um jogador assim acelerar, então eu tenho essa característica. Eu não gosto de ficar preso, né? Em um só setor do campo. Mas é questão de adaptação, né? A gente tem um elenco muito recheado de grandes jogadores, então assim, onde o treinador me colocar, eu vou dar o meu melhor, obviamente. Ele também me dá total liberdade, mesmo quando eu jogo na ponta direita ou esquerda, de vir buscar o jogo no meio, de flutuar ali no meio. Ele mesmo me dá essa liberdade, mas é onde eu me sinto à vontade, né? Onde eu me sinto bem confortável, que eu gosto bastante de atuar. Deixa eu botar André Henning e Vitor Sérgio na conversa também, Lucas. Eles estão na cabine aqui e querem falar com vocês. Meninos, não sei quem quer ir primeiro. Vitor Sérgio, então Rodrigues primeiro. Obrigado, Lucas, pela disponibilidade. Que dupla, hein? Lucas, eu queria te falar com você 2 pontos. Vamos lá. Sobre a questão do gramado sintético. Bora. Que o Marcos Rocha disse que ninguém que fez o movimento contra o gramado sintético consultou ou até convidou, por mais que
sei lá, ficasse esquisito alguém de Palmeiras, de Botafogo ou do Atlético Mineiro se colocassem a favor do manifesto contra o gramado sintético, mas eles disseram, ninguém conversou com a gente, ninguém falou nada com a gente. Vocês não acham que era importante falar com quem joga com o mando de campo com gramado sintético? E a outra, partindo do princípio que a FIFA autoriza, esse movimento teria que escalar para ter algum efeito prático mesmo. Qual o efeito prático que vocês que estão fazendo esse movimento agora veem a favor do gramado natural e não do gramado sintético? Bom, começando pela segunda pergunta, nossa primeira intenção com esse movimento é fazer as pessoas refletirem, né? E eu gostaria muito que esse debate não se tornasse um debate clubista. Com certeza. Se tornasse um debate para a gente melhorar o futebol brasileiro, né? Eu sei que tem outros pontos também que a gente precisa melhorar, mas esse foi um ponto que a gente achou primordial no momento, né? E quem sabe mais para frente a gente pensa em outra coisa. Mas a gente quer melhorar o futebol brasileiro. Não é nenhum ataque, eu deixei claro no jogo passado, não é nenhum ataque contra nenhuma instituição que usa o gramado sintético. É simplesmente a gente parar para conversar, porque eu acho que é um tema muito importante para o nosso futebol, né? Como eu falei, o tamanho do nosso futebol, o tanto de jogador que a gente produz, a gente não pode ter um piso ruim para a gente jogar futebol. A gente não pode ter... E obviamente eu concordo que tem muitos gramados naturais ruins, é claro, mas ninguém está brigando para tirar o sintético e continuar um gramado natural ruim. A gente está brigando para ter um gramado natural de qualidade. Por que o sintético tem que ser uma opção ao gramado ruim? A opção para o gramado ruim tem que ter um gramado bom. E eu acho que se tiver uma boa vontade, se tiver investimento, se tiver uma colaboração de todos, dá para fazer um gramado bom, né? E não precisa ser um gramado de Premier League, não. Um gramado nota 6,5, 7 já está de excelente tamanho para a gente pelo menos poder começar, né? E levanta aqui de novo a tese de que a FIFA autoriza, mas não usa nas suas principais competições. Por quê? Então, assim, acho que todo mundo concorda que o gramado natural é o melhor gramado para a gente jogar. Acho que até jogadores do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético, acho que todo mundo, isso aí acho que é um consenso. Então, partindo desse princípio, agora a gente tem que brigar para ter um gramado natural de qualidade. Então é isso. E a primeira pergunta sobre o Marcos Rocha, acho que até por uma questão lógica, né? A gente não ia, poxa, a gente vai fazer um movimento aqui pedindo contra o gramado sintético, você quer participar aí? Eu sei que seu time usa, mas você quer participar, não tem nem sentido isso, né? Mas eu vi jogadores se manifestando como o Felipe Melo, que jogou muito tempo no Palmeiras, o Dudu também, não tem problema nenhum, eles não fizeram nenhum ataque contra o Palmeiras, é um comentário de quem jogou muito tempo no gramado sintético, sabe que muda totalmente o jogo, né? Esse é outro ponto para deixar bem claro, que a gente sabe que não tem comprovação científica de que causa mais lesões, isso e aquilo, por mais que eu pense que pode impactar, porque a gente sabe como os jogadores saem depois do jogo com dor no joelho, no tornozelo, enfim. Mas o nosso ponto principal é que é outra dinâmica de jogo, é outro esporte, é completamente diferente. Então, assim, a gente tem que ter um padrão. O gramado não pode favorecer nenhuma equipe, o gramado tem que ser bom e ponto. Não importa o estilo de jogo de cada equipe. Ô Lucas, antes de passar para o André, só porque, André, assim, eu acho que a grande questão que fica nesse caso específico do gramado, e acho que o Abel Ferreira falou muito bem antes desse último jogo, agora dessa última rodada, Felipe Luiz falou muito bem depois de um jogo lá do Flamengo, tirando qualquer clubismo dessa discussão que eu acho que você falou. Mas vamos pensar aqui, porque eu acho que vocês estão brigando pelo mundo ideal, e eu acho que a briga de vocês tem que ser essa, tá? Mas pensando no mundo real, ou no mundo possível, se você tiver um gramado sintético como tem o do Botafogo, o do Atlético Paranaense, o do Palmeiras, ou um gramado ruim, que tem no futebol brasileiro natural, mas ruim, você prefere jogar em qual deles? Eu prefiro jogar no gramado natural, ruim. Ruim? Claro que se tiver um monte de buraco, mas assim, isso é a minha opinião, mas essa que é a questão, Tainá. A gente não pode ter o gramado sintético como uma opção. Por que o gramado sintético tem que ser uma opção? Ó, a gente tem esse gramado ruim aqui, vamos fazer um gramado bom. E se quiser, dá pra fazer, gente. Essa que é a questão. Não pode ser, tem gramado ruim, vamos fazer o gramado sintético e pronto. A questão é, se quiser, dá pra fazer um gramado natural bom. Como eu falei, não precisa ser um top como Premier League, mas um pouquinho, se tiver um pouco de cuidado, o Morumbi, não é porque é meu clube, não. Mas depois do show, tava um gramado bom pra jogar, tava um pouco a coloração diferente, mas tava um gramado muito bom, de boa qualidade. Eu sei que tem as questões econômicas, shows e tudo, mas se tiver boa vontade, gente, se quiser, se todo mundo se unir, poxa, vamos brigar por um gramado bom, de qualidade, pra gente melhorar o nosso futebol, pra gente ter um jogo, melhorar o espetáculo, eu acho que dá pra fazer. Então, assim, o nosso ponto é esse, não pode ser uma opção. Gramado ruim, vamos colocar sintético, pronto, acabou, é mais barato e tal. Não, tem que investir pesado, porque o gramado é o piso que a gente joga. Então, esse é o nosso ponto, né? Pra gramado natural ruim, fazer um gramado natural bom, apresentável, minimamente decente, para que a gente possa
melhorar o nosso futebol. É o palco do espetáculo, né? André Henning, fala. Só para encerrar e poder liberar o Lucas, parabéns, Lucas, pelo seu posicionamento. Obrigado. Desde a sua entrevista no meio de semana, que eu vi a entrevista mais ponderada e mais legal de se acompanhar, porque despertou na gente o debate. E eu acho que esse era o seu objetivo. Então, e acho que você tem razão, cara. Assim, com todo respeito ao momento que vive o Corinthians tem uma crise financeira, tem um momento financeiro que todo mundo sabe, é público. E ele consegue manter o melhor gramado do Brasil. Então, se o Corinthians consegue, com todas as dificuldades, eu acho que os outros também conseguem. É uma questão aí de... E tem vários outros aí, né, André? Pois é. O Inter, o do Criciúma, do Juventude. O Santos, quando a gente jogou lá, tava muita chuva, a chuva prejudicou, mas era um gramado bom. Se não tivesse chovido tanto, o gramado ia estar bom. Então, assim, como eu tô falando, não precisa ser nota 10, não precisa ser top como Premier League, mas um gramado minimamente decente, Concordo. acho que já ajuda muito. O Grêmio melhorou muito, né? O do Grêmio era muito ruim, depois das chuvas melhorou muito. O do Juventude, com todas as dificuldades de tempo lá. Então, assim, primeiro, Lucas, avançou alguma coisa? E quando eu digo isso, você falou, pô, a gente tinha que colocar o debate. O debate está colocado. Certo. Alguém procurou vocês, de CBF, de clubes, escuta, vamos sentar aqui e vamos conversar? Teve um avanço? E, aproveitando, você disse aí, olha, é o primeiro tema, outros virão. Vocês têm essa intenção de seguir nessa luta pela melhoria do futebol brasileiro com outros assuntos? Não, assim, sem dúvida a gente quer melhorar cada vez mais, né, o nosso futebol. Que a gente tem um produto valiosíssimo, né, Sim. aqui no nosso país. Poxa, o que movimenta, né, o futebol. A gente sabe quanto o brasileiro é apaixonado por futebol. Então, o que a gente puder melhorar, como eu falei, sem clubismo, sem nada disso querer favorecer, nada disso. É pra gente melhorar o nosso futebol, o nosso produto. Eu vi gente falando também que é um movimento político. Isso aí não tem nada com isso, né? Assim, a gente não pode caminhar por um caminho que eu acho que a gente tem que tomar como exemplo as melhores ligas. Se a gente quer ser bom em alguma coisa, a gente tem que visar algo que é bom. Eu admiro muito grandes jogadores, como eles trabalham, seja no futebol, como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, seja no basquete, o foco, o trabalho. E a gente tem que... Qual que é a melhor liga hoje? Qual que é a melhor competição hoje? Como eles funcionam? Como funciona a questão do gramado? Como funciona a questão de calendário, organização? O que a gente puder trazer para o nosso país, eu acho que vai ser muito válido. Então, o primeiro tema era esse, né, do gramado, né, que eu acho que é fundamental. Primeiro de tudo, o gramado que a gente treina, que a gente joga, né, tem que ser minimamente decente, como eu falei. E depois, quem sabe, mais pra frente, tem outros pontos que a gente pode melhorar, que a gente entra num consenso, todo mundo, poxa, acho que isso aqui também dá pra gente brigar. E o outro ponto não teve nenhum... Avançou. Não avançou, ninguém procurou vocês. Ninguém procurou. Mas vamos ver, né, vamos ver aqui mais pra frente, porque eu vi que tomou uma proporção muito grande, até gente de fora falando sobre isso, eu vi o Bernardo Silva do City falando, isso é bacana. Vamos ver, né, se mais pra frente avança alguma coisa, se os dirigentes dos clubes fazem uma reunião para tentar mudar isso. Eu não sei como é que funciona, como é que seria para mudar isso, eles têm que se reunir com alguém da CBF, mas enfim, por enquanto a gente não teve nenhum retorno, mas já está valendo o debate, né? Só de estar sendo debatido isso daí, acho que já é positivo. Parabéns. Obrigado, André. Lucas, bom demais, tá? Acho que Obrigado. pra gente que gosta do futebol bem jogado, é muito bom ter vocês voltando, né? Você, Neymar, Thiago Silva, enfim, tantos grandes jogadores que fizeram uma carreira muito grande e bonita, boa, enfim, fora do Brasil, na Europa, e voltando pra cá. Mas acho que mais importante ainda, de alguma forma, vocês terem a vontade e o objetivo de deixar um legado. Claro. Porque de repente não é tanto pra vocês, né? Exatamente. Vocês não vão jogar mais 10 anos. Exatamente. Mas muito provavelmente deixar como legado pro futebol brasileiro, então muito maneiro. Bonzão. Obrigado. Vamos contar juntos. com vocês nessa luta. Obrigado. Valeu, Obrigada eu agradeço. pela Valeu, foi um entrevista. prazer. Valeu.